Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês dois modelos de equilíbrio com troca, mas não de equilíbrio competitivo. Vão ser dois modelos de equilíbrio geral, envolvendo troca, mas não modelos de equilíbrios competitivos. A ideia é mostrar para vocês que a gente pode ter mais de uma forma de atingir algum tipo de equilíbrio econômico, dependendo da estrutura de mercado existente, e que essas formas podem ou não ter a propriedade que o equilíbrio geral competitivo tem, a gente viu no vídeo anterior, né, que é a propriedade de serem eficientes no sentido de Pareto. Tá? Então, os dois modelos que eu vou apresentar, nós vamos denominar de modelo de monopólio comum, quer dizer, um monopólio não discriminador, e de um monopólio discriminador perfeito. Tá? E nós vamos ter que no primeiro modelo nós vamos ter um resultado ineficiente, no segundo modelo a gente vai ter um equilíbrio eficiente. É muito similar ao que vocês já viram, né, no modelo de equilíbrio parcial de monopólio. Né? De fato, vocês já devem ter visto, né, que o monopolista não discriminador de preços ele gera um resultado ineficiente, caso ele é um produtor que vai produzir menos do que a quantidade eficiente, e o monopolista discriminador perfeito de preços gera um resultado eficiente. Nós vamos tentar replicar, né, esses dois resultados em um modelo, primeiro de troca pura. Eu vou daí dizer o que a gente vai entender por um monopólio nesse modelo, e a gente vai replicar e chegar a resultados similares. Né? O nosso modelo, onde o monopolista não é capaz de discriminar preço, ele vai gerar um resultado ineficiente, e quando ele é capaz de discriminar perfeitamente preços, o resultado vai ser eficiente. Então, o tema da nossa aula, né, pode ser chamado de monopólio, tá? Mais especificamente monopólio na caixa de Edworth. Nós vamos só falar de modelos de monopólio, né? Naquele modelo de troca, tá? Com dois consumidores, né, e dois bens. E vocês devem estar se perguntando, né, o que você quer, o que significa um modelo de monopólio no modelo de troca, né? Como que cabe o monopólio no modelo de troca? Eu já vou explicar, né? Mas nós vamos apresentar dois modelos possíveis de monopólio, tá? Um modelo que eu vou chamar de monopólio comum, que é o análogo na teoria do consumidor, na teoria de equilíbrio parcial do nosso modelo de monopólio não discriminador de preços, tá? E o modelo de monopólio com discriminação de preços, né, que é de uma discriminação perfeita de preços, tá, análogo àquilo que vocês viram em equilíbrio parcial, né, do modelo de monopólio com discriminação perfeita de preços. Tá. Então, vamos explicar primeiro, né, o que eu estou entendendo aqui por monopólio, né, como a gente pode falar de monopólio no modelo de troca simples. Né. Então, a ideia é a seguinte, né, vamos lembrar, tá, o modelo de monopólio de equilíbrio parcial, tá, a base dele, né? Não nos preocupando tanto com o equilíbrio, mas qual que é a estrutura desse modelo, né? A ideia do monopolista em equilíbrio parcial, um não discriminador de preços, é que esse monopolista ele acha que ele pode produzir a quantidade que ele quer, ele vai conseguir vender essa quantidade se ele anunciar um preço compatível com a demanda dos consumidores. Então tudo se passa como se o monopolista inicialmente anunciasse o preço para seus consumidores e os consumidores decidissem quanto vão consumir. O monopolista, de fato, ele anuncia esse preço já prevendo quantos consumidores querem consumir, e, portanto, ele vai anunciar um preço consistente, né, com a demanda que vai ser formulada para o consumidor. Isso quer dizer o seguinte, o monopolista ele sabe que quando ele escolher quanto ele vai cobrar de preço e qual que é a quantidade que vai ser produzida, ele tem que se posicionar sobre a curva de demanda dos consumidores. Né? Ele sabe que para cada preço que ele anuncia, por exemplo, se ele anunciar um preço P-chapéu, a quantidade demandada pelo seu produto vai ser dada pela quantidade definida pela função de demanda, né? Digamos, essa quantidade Q-chapéu. Tá? E o que ele faz, né? Vocês já estudaram isso, ele vai escolher o ponto sobre a curva de demanda, tá? Que é o ponto, né, que maximiza, né, o seu lucro. E daí ele vai olhar para a função de custo, igualar custo marginal a receita marginal. Mas basicamente, do ponto de vista estratégico, né, essa é a estrutura do modelo. Primeiro joga o monopolista, anuncia um preço,
tá? Já prevendo, né, qual que vai ser a resposta dos consumidores, tá? E daí os consumidores decidem quanto vão comprar esse preço, tá? E o que o monopolista faz, ele antevê, né, a curva de demanda, né, que em termos de teoria dos jogos pode ser chamado como uma curva de melhor resposta ou curva de reação dos consumidores, tá? E ele vai maximizar, né, a sua função objetivo, que é o seu lucro, tá? Levando em consideração, né, que os jogadores que vão se manifestar depois dele ter escolhido o preço, que são os consumidores, vão responder de acordo com essa curva de reação, né, de acordo com a sua função de demanda. Tá? E então, para representar, tá, essa mesma estrutura estratégica, né, e uma estrutura, no nosso modelo, colocando de outra maneira, né, aquele modelo que nós vamos chamar de um modelo de monopólio comum na caixa de Edloff, é um modelo que tem a mesma estrutura estratégica, ou seja, eu tenho dois jogadores, tá? Um primeiro jogador anuncia um preço e o segundo jogador define quantidade com base nesse preço. Tá? Então é essa estrutura estratégica que nós vamos manter. Tá? Só que no nosso modelo, né, como eu não tenho nenhum produtor, eu tenho dois consumidores, eu vou chamar um jogador, tá, de monopolista, vai ser o jogador A aqui. Tá? E ele como no nosso modelo de monopólio comum, tá? Ele começa anunciando um preço relativo. Eu falo, olha, eu faço qualquer troca, tá? A uma razão P1 sobre P2, né? Vamos chamar essa razão de P, tá? A um determinado preço relativo, tá? P aqui definindo quantas unidades do bem 2 são trocadas por unidade do bem 1, tá? Então ele simplesmente anuncia isso, ó, eu estou disposto a fazer qualquer troca, né? Que envolva, tá? Por exemplo, 2 unidades do bem 2 por unidade do bem 1. Daí o consumidor B ele vai responder a isso, né? Definindo que tipo de troca ele quer fazer nessas condições, né? Então ele pode falar, não, então se é assim, tá? Eu estou disposto a abrir mão de 2 unidades do bem 2 para adquirir em troca uma unidade do bem 1, e o consumidor A tem que, né, no nosso jogo, ele tem que satisfazer isso aqui, porque ele anunciou o preço, ele se comprometeu com esse preço, tá? Ou o consumidor B pode falar o contrário, né? Já que são 2 unidades do bem 2 por unidade do bem 1, eu quero deixar de consumir, digamos, 3 unidades do bem 1, 2 aqui para o consumidor A, mas em troca você, consumidor A, me dá 6 unidades do bem 2, que essa é a razão de troca que você anunciou. Tá? E o consumidor A vai ter que também vai ter que também aceitar essa troca, porque está baseada no preço com o qual ele se comprometeu. Então esse é o nosso modelo. É similar, né, ao modelo de monopólio que vocês viram, né, no contexto de equilíbrio parcial, né, porque efetivamente o monopolista anuncia o preço e quem decide quanto vai ser vendido do produto, em última instância, é o consumidor. Tá? Então, na terceira etapa, né, o consumidor A define o preço, o consumidor B define as demandas e o consumidor A vai ter que satisfazer as trocas, né, implícitas na demanda determinada pelo consumidor B. Tá? Então esse é o nosso modelo, tá? Faltou colocar aqui, para ser mais preciso, que esse é um jogo com informação perfeita, né? Que basicamente diz o seguinte, tá? Os dois jogadores sabem tudo que é relevante sobre o jogo, tá? Então o jogador A, ele conhece a estrutura do jogo, ele conhece, tá, quais são as dotações iniciais do nosso modelo e conhece, é muito importante, as preferências do jogador B, tá? E o jogador B, o que ele precisa conhecer de fato, né, é qual que é o preço que vai ser anunciado pelo jogador A, né? O jogador A anuncia o preço e o jogador B ele define que troca vai fazer tendo ciência desse preço, tá? Ele tem que saber quanto ele tem de dotação inicial, né? E tem que conhecer as suas preferências também, tá? Nesse caso aqui, então o nosso jogo vai ser inteiramente determinado, né? Então como que o jogador A ele resolve esse jogo aqui, né? Para resolver esse jogo aqui, ele vai tentar adivinhar como que o jogador B ele vai jogar, né? O jogador A é o primeiro jogador a se mover, né? Mas vocês devem ter visto quando viram Teoria dos Jogos em Micro 2, né? Que num jogo sequencial, o primeiro jogador ele tem que tentar antever quais são as respostas do segundo jogador às suas possíveis escolhas. Né? Eles têm que antever quais são as melhores respostas que o próximo jogador pode ter às suas possíveis escolhas, antecipando essas possíveis melhores respostas do segundo jogador, ele vai saber qual que é o melhor movimento que ele tem que fazer de cara.
Então o jogador A ele vai ter que antecipar como que o jogador B vai reagir a qualquer preço, né, que for anunciado. E de fato a gente sabe, né, que o jogador B vai reagir, ele vai falar, se esse aqui é o preço relativo, o jogador B vai falar, com esse preço relativo e dado as minhas dotações iniciais, tá, eu tenho uma restrição orçamentária e a partir dessa restrição orçamentária eu vou definir quanto que eu demando consumir do bem 1, quanto que eu demando consumir do bem 2. Né? A diferença entre o que eu demando consumir do bem 1 e o que eu tenho inicialmente do bem 1 é o meu excesso de demanda do bem 1, né? É o E1B, tá certo? Se esse excesso de demanda for positivo, quer dizer que eu quero comprar, adquirir, né? Em adição ao que eu tenho do bem 1, eu quero adquirir mais do bem 1. Se ele for negativo, quer dizer que eu quero me desfazer de parte do que eu tenho do bem 1 para, em troca, obter alguma coisa do bem 2. Né? E eu tenho excesso de demanda do bem 2, né? Que é x2b de P menos W2B, tá? Que significa a mesma coisa, né? A gente pode também notar abreviadamente por E2B de P, tá? O que a gente viu também, né? Se o excesso de demanda do bem 1 for positivo, tá? O excesso de demanda do bem 2 vai ser negativo e vice-versa, né? Simplesmente porque a soma dos valores dos excessos de demanda individuais é identicamente igual a zero, né? O que resulta, a gente viu, né, na soma dos valores dos excessos de demanda agregados da economia também ser identicamente igual a zero. Mas aqui o importante é que esses dois excessos aqui vão ter sinais trocados, né? De fato, o que o consumidor B vai fazer, tentar fazer um plano de consumo, ele quer consumir uma quantidade do bem 1 e do bem 2 que sejam compatíveis com a razão de troca anunciada pelo consumidor A e, é claro, com a dotação inicial, né, do consumidor B, W1B, W2B. Né? Então, ele vai tentar escolher qual que é essa quantidade demandada. Tá? E daí o jogador A, então, o que ele vai fazer? Ele vai antecipar, né, a resposta do jogador B, ou seja, ele vai tentar estimar as funções de demanda do jogador B, e com base nessas funções de demanda, ele vai tentar ver qual que é, né, a proposta de troca entre todas que ele consegue induzir, fazendo variar o preço, qual que é a proposta de troca do jogador B que vai ser a mais vantajosa para ele, jogador A agora, né? E vamos então mostrar a solução desse jogo, né? Tentar achar o equilíbrio desse jogo de duas formas, tá? De uma maneira matemática e de uma maneira simplesmente um modo gráfico, tá? Eu vou começar pelo modo gráfico, embora não seja a sequência aqui dos nossos slides, tá? Mas vamos começar pelo gráfico, que talvez seja mais fácil visualizar e talvez diga mais coisas interessantes, tá? Então o que o jogador A vai falar é o seguinte, olha, eu fazendo aqui a dotação inicial, né? Então o jogador B começa o jogo com essa quantidade W2B do bem 2, né? Essa quantidade, né? Da origem do B até esse ponto, né? E essa quantidade aqui W1B do bem 1, né? Essa quantidade aqui, tá? Do que o jogador B tem dos bens 2 e do bem 1, tá? O jogador A tem as quantidades complementares, né? Aqui está W1A e aqui W2A, né? Essas quantidades que o jogador A tem inicialmente, tá? Mas eu vou apagar isso que eu fiz aqui, né? Porque vai aparecer muitas curvas aqui, vai ficar poluído o gráfico. Então o jogador A fala o seguinte, se eu anunciar qualquer preço relativo, P1 sobre P2, né? A gente está chamando esse preço relativo simplesmente de P, porque, como a gente viu também, né? Eu posso escolher um dos bens como unidade de conta, a gente está escolhendo o bem 2 como unidade de conta, tá? Então se eu chamar P2 igual a 1, P1 sobre P2 vai ser simplesmente P1, né? Vamos chamar isso aqui de P, tá? É o preço relativo, é quantas unidades do bem 2 vão ser trocadas por unidade do bem 1. É isso que o jogador A vai anunciar. Então se o jogador A anuncia, né, um preço relativo qualquer, digamos aqui P chapéu, por exemplo, tá? Esse preço relativo vai definir para o jogador B, né, uma linha de restrição orçamentária, uma linha de trocas factíveis para esse jogador B, né, de movimentos factíveis para esse jogador B, de alternativas de consumo factíveis para o jogador B, se ele quer trocar um dos bens, né, dessa economia, o bem 1 ou o bem 2, pelo outro bem dessa economia com o jogador A, respeitando, né, esse preço relativo anunciado pelo consumidor A. Tá?
Então, por exemplo, o jogador A fala, eu vou anunciar um preço P-chapéu, o que, que vai acontecer? Bom, a linha de restrição orçamentária do jogador B vai passar pela dotação inicial, ela vai ter inclinação igual ao preço que eu anunciei, e o jogador B ele vai escolher sobre essa linha de restrição orçamentária o ponto que é um ponto comum entre essa linha de restrição orçamentária e a curva de indiferença mais elevada, que ainda tem ponto em comum com essa linha de restrição orçamentária. Tá? Então, nesse nosso exemplo, seria esse pontinho aqui, né? Esse daqui seria o equilíbrio do jogador B ao preço P-chapéu. O jogador A agora ele pode avaliar se vale a pena ou não anunciar o preço P-chapéu, vendo que, se for esse o caso, né, a alocação de consumo dessa economia, tá, vai ter que migrar dessa alocação inicial W para esse novo ponto. E o jogador A pode ver se esse novo ponto é vantajoso ou não para ele. Tá? Mas de fato ele quer ver se não só comparar esse ponto com a dotação inicial, por exemplo, mas esse ponto com todos os outros pontos que ele pode induzir o consumidor B a querer ir, né, fazendo variar o preço relativo dessa economia. Então vamos escolher agora um novo preço, tá, que o jogador A poderia eventualmente anunciar para o jogador B. Por exemplo, esse novo preço aqui seria um novo preço, digamos, Petil. Antes de fazer isso, deixa eu só anotar uma coisinha aqui, tá? No nosso último slide, tá? Então vamos dizer que esse ponto aqui, tá? É um ponto, tá? Que é obtido quando o jogador A anuncia um preço P-chapéu, tá? E as coordenadas desse ponto, né? A partir da origem do consumidor B, elas são x1b de P-chapéu, né? Quantidade demandada pelo consumidor B ao preço relativo P-chapéu, né? E x2b de P-chapéu, tá? Notem que o preço P-chapéu, tá, é a inclinação da linha reta que passa pela dotação inicial e passa por esse ponto de equilíbrio, x1b P-chapéu, x2b P-chapéu, né, de fato, que é a nossa linha de restrição orçamentária. Tá? Mas depois, se eu apagar essa linha de restrição orçamentária, sabendo que isso daqui é um ponto de equilíbrio a um determinado preço, né, eu consigo e sabendo que essa daqui é a dotação inicial, eu consigo recuperar esse preço relativo simplesmente traçando uma linha reta unindo esse ponto aqui com esse ponto aqui, né, e a inclinação dessa linha reta é o preço relativo, né, que induz, tá, o consumidor B querer ir para esse pontinho aqui, x1b de P-chapéu, x2b de P-chapéu. Tá? Mas eu não necessariamente quero só pensar nessa possibilidade, eu quero contemplar outras possibilidades, o que acontece se eu anuncio outros preços, né? Então vamos ver o que acontece se eu anuncio agora um novo preço para esse nosso consumidor, digamos um novo preço Petil, tá? Que é o preço, tá, que é dado pela inclinação dessa nova linha de restrição orçamentária. Tá? E se eu anuncio um novo preço Petil, bom, o nosso consumidor B, né, ele vai olhar para essa nova restrição orçamentária, ver a curva de indiferença mais elevada do ponto de vista dele, que ainda tem ponto em comum com essa linha de restrição orçamentária, e esse ponto em comum vai ser a demanda dele a esse novo preço P-chapéu, né? Ou seja, aqui ele vai querer demandar, tá, uma quantidade x1b P-chapéu não, né? x1b de Petil, tá? Do bem 1, tá? E uma quantidade x2b de Petil do bem 2, né? Ok? Bom, e se eu fizer isso para diversos preços, né? Eu vou obter diversos pontos como isso aqui, né? São pontos que configuram um equilíbrio do consumidor B para algum nível de preço, né? E esse nível de preço eu sempre posso obter de volta simplesmente unindo esse ponto de equilíbrio com a nossa dotação inicial, a inclinação da linha reta que une esses dois pontos vai ser exatamente o preço que induz o equilíbrio a esses preços aqui, né? Então, se eu uno esse ponto que a gente determinou agora com a nossa dotação inicial, tá? Com uma linha reta, tá? Eu obtenho a linha de restrição orçamentária que induziu esse equilíbrio nesse ponto que eu acabei de marcar, tá certo? E a inclinação dessa linha de restrição orçamentária é efetivamente o preço que induziu o equilíbrio nesse ponto aqui, né? Ok? Então vamos agora unir todos esses pontinhos aqui, né, que induziram esse
que esse pontinho com esse pontinho, e vamos imaginar que o consumidor A tenha feito, tá, um exercício de calcular o pontinho para cada um dos possíveis preços que ele podia anunciar para o consumidor B, e tenha percebido, tá, que as possíveis respostas, né, do consumidor B estão sobre essa curva em verde. Tá? Essa curva em verde aqui, eu vou até chamar aqui, vou até anotar aqui com a caneta verde, né? Essa curva em verde aqui, tá? Então é o conjunto dos pares x1b, x2b, que são tais que x1b é a quantidade demandada, tá, do consumidor, do bem 1 por parte do consumidor B, né? Quando o preço relativo é P, e x2b é a quantidade demandada, né, do bem 2 por parte do consumidor B, quando o preço relativo também é P. Né? Eu faço variar P, e para cada nível diferente de P eu vou achar um ponto nessa curva. Por exemplo, quando P é igual a P chapéu, eu acho esse pontinho aqui. Quando P é igual a P tio, eu acho esse ponto aqui. Né? E para outros preços eu vou achando outros pontos. Né? O que é de interessante nessa curva aqui, né? Esse gráfico aqui é chamado de um gráfico paramétrico, né? Porque, na verdade, eu estou olhando para um par de coordenadas, como responde um par de coordenadas, aqui x1b, x2b, quando eu faço variar um parâmetro, o parâmetro p, que afeta, né, a escolha dessas coordenadas, x1b, x2b. Né? E a inclinação, tá, de uma curva paramétrica, gráfico ou curva paramétrica, talvez fosse o termo mais adequado, tá? Então vamos colocar aqui curva paramétrica, é o mais comum de se usar, né? A inclinação de uma curva paramétrica, tá, é simplesmente, tá, a razão entre as derivadas, tá, das funções que definem, né, o valor no eixo vertical sobre a função que define o valor no eixo horizontal. Tá? Então a inclinação de uma curva paramétrica é dada pela derivada dessa curva paramétrica, por exemplo, né? A inclinação é igual à derivada de x2b de p em relação a p, dividido pela derivada de x1b de p em relação a p. Tá? Notem que no caso geral, né, a gente deve esperar que essa razão seja negativa, né, no caso mais comum, porque quando o preço do bem 1 aumenta, deve aumentar a demanda, deve ser reduzida a demanda do bem 1. Né? O preço relativo é o preço do bem 1. Né? Quantas unidades do bem 2 custam para eu adquirir uma unidade do bem 1? Né? O P é o preço do bem 1, portanto, medido em unidades do bem 2. Quando aumenta o preço do bem 1, o bem 1 ficou mais caro e o bem 2 ficou relativamente mais barato. Né? Eu devo esperar que o denominador, né, tenha sinal negativo, né, ele responda negativamente a variações no preço relativo e o numerador responda positivamente a essas variações. Né? Então eu espero que essa inclinação aqui ela seja negativa. Tá? Então esse valor aqui é menor do que zero. Né? Tá, ok? Então essa aqui o que a gente acabou de descrever aqui é a curva de reação do consumidor B aos diferentes preços que podem ser anunciados pelo consumidor A. Tá? O que o consumidor A vai pensar agora? O consumidor A vai dizer agora, olha, tudo que eu posso fazer, né, todas as trocas que eu posso induzir o consumidor B a aceitar, são as trocas sobre essa curva de reação. Tá? Essa curva de reação é a restrição do meu problema. Eu quero propor um preço que induza o consumidor B a aceitar uma troca que seja a que me traga a maior utilidade possível. Né? Então o que eu vou fazer? Eu antecipo essa curva de reação e agora quero achar qual que é o ponto nessa curva de reação que maximiza a minha utilidade. Tá? Então a gente pode agora vamos apagar então tudo que eu fiz aqui de anotação, tá? E então o consumidor A falou o seguinte, olha, a conta relevante que eu tinha que fazer é achar essa curva aqui. O que eu quero? Eu sei que o que eu consigo fazer é deslocar o meu consumo de W para qualquer ponto sobre essa curva. Né? Agora o consumo do consumidor A medido a partir, né, do seu eixo de coordenadas, a partir da origem do consumidor A aqui. Né? Então o consumidor A fala,
anunciando um preço adequado, eu consigo ir para qualquer ponto sobre essa curva verde aqui. Tá? Que ponto eu quero ir sobre essa curva verde? Bom, se essa aqui é a minha restrição, eu posso agora desenhar, né, um mapa de curvas de indiferença minhas, tá? E ver qual que é a curva de indiferença mais alta que ainda tem ponto em comum com essa curva verde aqui, né? E vamos imaginar que seja essa curva de indiferença aqui, tá? Então o consumidor A fala, dado que eu só posso induzir o consumidor B a se mover sobre essa curva verde, tá? O melhor ponto que eu posso ir aqui é esse pontinho aqui, né? Esse ponto que eu vou destacar agora, tá? Porque é o ponto na curva de indiferença mais alta, tá? Entre todas, né, que ainda tem ponto em comum com a curva de reação do consumidor B. Tá? Então, eu vou querer vir para esse ponto aqui. Que preço eu devo praticar? Lembrem, né, que o preço associado a cada ponto sobre a curva de reação do consumidor B, o preço que é capaz de induzir, né, o consumidor B aí a cada ponto sobre essa curva de reação, é a inclinação da linha reta que passa sobre o ponto que eu quero ir, esse ponto aqui, e que passa sobre a minha dotação inicial. Tá? Então é a inclinação dessa linha reta aqui, é esse o preço que eu quero anunciar. Esse é o preço que o consumidor A deve anunciar. Né? Tá, ok? Esse preço, então, a escolha do consumidor A é caracterizada pela inclinação da curva de indiferença, do consumidor A é igual, tá, à inclinação não da curva de indiferença do consumidor B, é igual à inclinação da curva de reação do consumidor B, né? Ou da curva de preço-consumo do consumidor B. É igual à inclinação da curva de preço-consumo do consumidor B. Então, a gente sabe que a inclinação da curva de indiferença do consumidor A é menos a utilidade marginal do bem 1 sobre a utilidade marginal do bem 2 para o consumidor A. Né? E a inclinação, né, da curva de preço-consumo do consumidor B, a gente viu agora há pouco, né, é a derivada de x2b em relação a P, dividido pela derivada de x1b em relação a P. Né? Então, a nossa regra vai ser essa aqui. Tá? A taxa marginal de substituição é igual, né, a razão entre a derivada da demanda pelo bem 2 do consumidor B, né, do consumidor que não é monopolista, a taxa marginal de substituição do monopolista é igual à razão entre as derivadas, né, das demandas pelo bem 2 e pelo bem 1 em relação aos preços do consumidor, daquele que não faz o papel de monopolista nesse nosso modelo aqui. Né? Vamos mostrar isso matematicamente também, tá? Então agora vamos voltar. Assim, não, antes de mostrar isso matematicamente, uma coisa importante a ressaltar aqui é que então o consumidor monopolista ele vai anunciar um preço que vai fazer não com que a sua taxa marginal de substituição se iguale à taxa marginal do outro consumidor. O consumidor A vai anunciar um preço que faz com que sua taxa marginal de substituição se iguale à inclinação da curva de preço-consumo do outro consumidor. Essa inclinação, via de regra, é diferente da taxa marginal de substituição. Né? Então, no nosso gráfico, por exemplo, vou apagar essas anotações que eu fiz, tá? No nosso gráfico, por exemplo, tá? Se eu pegar aqui a inclinação da nossa curva de diferença do consumidor B, ela tangencia essa linha reta aqui, tá? Essa linha reta aqui é a restrição orçamentária do consumidor B quando o consumidor A anuncia o seu preço de equilíbrio. Então, a curva de indiferença do consumidor B, tangenciando essa linha reta, necessariamente vai cruzar a curva de indiferença do consumidor A, que é o que acontece aqui. Tá? Eu desenho aqui a curva de indiferença do consumidor B. Então veja que eu tenho uma área aqui, né, que potencialmente poderia gerar melhorias paretianas em relação a esse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio, né, que é o ponto ao qual o consumidor A vai induzir essa economia dadas essas regras do jogo. Então aqui eu tenho um modelo que não gera uma alocação eficiente, ele gera uma alocação ineficiente. Da mesma maneira que o modelo de monopólio não discriminador em equilíbrio parcial também gerava uma alocação ineficiente.
Bem, e agora vamos apresentar a solução matemática desse jogo, que não vai ter nada de novo, mas também é simples de fazer e é bom para ajudar se a gente tiver quando a gente tiver que fazer conta, né, conhecer um pouco mais claramente a solução matemática, né? Então o que que acontece? A gente tinha o consumidor A, ele queria anunciar um preço, né? E o que ele quer? A função objetivo final dele é a sua função de utilidade. Ele quer ter o máximo de utilidade possível. Então ele tem que anunciar um preço, sabendo que ele quer maximizar a sua utilidade e quanto ele vai poder consumir de cada bem, né? Bom, do bem 1, o que ele pode consumir, tá, é a dotação inicial total da economia do bem 1, tá? Então o W1 aqui é a dotação do consumidor A mais a dotação do consumidor B do bem 1, né? Tá certo? E o W, então, o quanto ele vai poder consumir do bem 1? Tudo que ele tem, tudo que existe nessa economia do bem 1, menos o que ele tem que deixar o consumidor B consumir, né? Para honrar, né, o fato de que ele anunciou um preço que ele vai, né, se ater a esse preço, tá? Então, menos a demanda que o consumidor B vai fazer do bem 1, né? Quanto o consumidor B vai querer consumir do bem 1, é, respeitando a sua restrição orçamentária ao preço anunciado pelo consumidor A, tá? Então, ele vai ficar com o que sobrou, né? Depois que o consumidor B escolheu quanto ele quer ficar do bem 1, né? Também o consumidor B não escolheu irrestritamente quanto ele quer ficar do bem 1, ele escolheu quanto ele quer ficar do bem 1, respeitando a sua restrição orçamentária, tá? E a mesma coisa vai acontecer com a quantidade que o consumidor A vai poder consumir do bem 2. Tudo que existe na economia do bem 2, né, W2A mais W2B, menos, né, a quantidade que o consumidor B demanda ficar do bem 2, respeitando sua restrição orçamentária, tá? E o consumidor A vai ter que respeitar essa regra aqui, porque ele tem que honrar, né, o preço relativo que ele anunciou, tá? Então essas aqui são as duas restrições do nosso problema, né? A melhor forma de resolver esse problema, na minha opinião, simplesmente consiste em substituir, tá, essas duas restrições aqui diretamente na nossa função de utilidade, né? Então eu vou ficar com a utilidade do consumidor A, tá? O nosso consumidor A agora vai querer maximizar a função de utilidade dele, tá? Que depois que eu substituo nessas restrições nos argumentos da minha função de utilidade, é a função de utilidade calculada em 1x1A igual a W1 menos x1b. W1 é o total, a dotação total da economia do bem 1, né? Certo? Calculada em 1x2A igual a W2 menos x2b de P, né? Tá? Então ele quer maximizar isso, né? Escolhendo P. E a forma que a gente pode fazer para resolver isso, a gente usa a regra da cadeia, né? A variável P ela não influencia diretamente, né, a função de utilidade consumidor A, mas ela influencia indiretamente, né, porque ela determina quanto vai ter do bem 1 para o consumidor A e quanto que vai ter do bem 2 para o consumidor A, né? Então, eu vou pegar a derivada da função de utilidade do consumidor A em relação à quantidade consumida do bem 1, tá? Vezes a derivada. Isso aqui a gente pode chamar... deixa eu aplicar direto a regra da cadeia para a gente não ficar com uma notação muito complicada, tá? Então eu vou derivar primeiro a função de utilidade em relação a x1 e multiplicar pela derivada de x1a em relação a o que determina o x1a, né? Vamos chamar isso aqui melhor, eu vou usar outra notação. Eu vou chamar isso aqui de x1a 1a. Colocar um R aqui, né? É a quantidade que sobra residualmente para o consumidor A do bem 1, tá? E aqui a gente pode chamar de X2AR, né? Depois que o consumidor A anuncia o preço, o consumidor B diz quanto ele vai querer ficar do bem 1 e do bem 2, e o que sobra, né, esses resíduos são do consumidor A, tá? Então, se eu derivar então essa função aqui, né, em relação a P, fazer a derivada total, o que eu vou obter é a derivada parcial de UA, tá, em relação a x1AR, né, quanto ele vai poder consumir efetivamente do bem 1, vezes a derivada de x1AR
R em relação a P, mais a derivada parcial de x de UA, né, em relação a x2AR, vezes a derivada do argumento, né, da função U, né, em relação a P, a derivada de x2AR em relação a P. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero, né? A minha condição de máxima de primeira ordem, né, que é a derivada da minha função objetiva em relação à variável de controle seja igual a zero. Né? Isso vai implicar, então, que a derivada de UA, tá? Eu vou colocar simplesmente em relação a x1, né, em relação ao seu primeiro argumento, tá? Vezes a derivada de W1 menos x1b de P seja igual a zero, portanto, menos a derivada de XUA vezes a derivada de x1b de P em relação a P, menos a derivada de XUA em relação a x2 de UA em relação a x2. Né? Eu falei agora há pouco, menos a derivada de x UA em relação a x2, eu queria dizer, né? Menos a derivada de UA em relação a x2, tá? Vezes a derivada, né, de x2AR em relação a P, a derivada dessa expressão aqui em relação a P, que vai ser simplesmente, né, o menos já foi colocado aqui, a vezes a derivada de x2b de P em relação a P. Então, isolando aqui, tá? De um lado, deixando que a derivada das demandas do consumidor B em relação a P, e do lado o que é a utilidade marginal do consumidor A em relação a P, né? Isso aqui é a utilidade marginal do bem 1 para o consumidor A. Isso daqui é a utilidade marginal do bem 2 para o consumidor, do bem 2 para o consumidor A. Então essa expressão aqui vai resultar, tá? Já vai aparecer bonitinho no slide, né? Só gosto de fazer anotando porque fica mais fácil acompanhar, né? Então, se eu deixar então, como eu falei para vocês, né, tudo que tem utilidade de um lado e tudo que tem derivada da função de demanda do outro lado, né? Aí isso aqui tem que ser igual a zero, né? Essa aqui é a condição de igualdade a zero, estava faltando igualdade a zero aqui, tá? Então eu vou rearranjar esses termos, tá? E rearranjando esses termos a gente fica com a seguinte expressão, tá? A utilidade marginal do bem 1 para o consumidor A sobre a utilidade marginal do bem 2 também para o consumidor A tem que ser igual ao negativo da razão entre a derivada de x2b de P em relação a P sobre a derivada de x1b de P também em relação a P, né? Que era exatamente o resultado que a gente obteve graficamente. Né? Isso daqui é a taxa marginal de substituição de A, né? O módulo dela, tá? Tem que ser igual a esse segundo outro termo aqui, tá? Então eu vou apagar tudo aqui que eu fiz só para demonstrar, né? Para ter as sequências, tá? O resultado finalmente é esse aqui, exatamente, né? O mesmo resultado que a gente obteve, tá? Quando estava olhando, né? Graficamente, fazendo análise gráfica da nossa solução, tá? Claro que aqui a gente poderia pensar a solução de canto, mas eu não vou entrar nesses detalhes, tá? É mais para ter uma noção interessante, né? Se eu tiver um problema, né, por exemplo, em que eu queira encontrar efetivamente esse equilíbrio, tá? O equilíbrio vai ser, vai ser obtido, né, quando eu resolvo, tá, um sistema com as seguintes equações, né? Essa equação aqui tem que ser verdadeira, essa equação aqui tem que ser verdadeira e essa equação aqui também tem que ser verdadeira, tá? Daí a gente vai encontrar x1a, x2a e o preço relativo P, tá? Então eu tenho três equações, três incógnitas. Vamos fazer um exemplo, tá? Ilustrando esse resultado.
Então, considere, por exemplo, né, uma caixa de Adolph tá, com as seguintes características, né, um modelo na caixa de Adolph com as seguintes características. Tá? A dotação inicial, né, o consumidor A tem uma dotação inicial de 8 unidades do bem 1 e 2 unidades do bem 2, o consumidor B tem uma dotação inicial de 2 unidades do bem 1 e 8 unidades do bem 2, estão trocadas, tá? E os dois consumidores têm função de utilidade Cobb-Douglas relativamente bem comportadas, né? É a quantidade do bem 1 vezes a quantidade do bem 2 para os dois consumidores, tá? Vamos então e vamos tentar determinar qual que é o preço que o consumidor A deveria anunciar, né? E quais vão ser qual que vai ser a alocação de consumo final dessa economia, tá? A gente pode até se perguntar então e também qual que vai ser a utilidade final de cada consumidor. Se bem que como os números vão dar não muito redondos, tá? Vamos só parar nesse ponto aqui, né? Qual que vai ser a alocação final da economia, qual vai ser o preço relativo final dessa economia e qual vai ser o consumo final dessa economia. Para isso, tá? Vamos usar o nosso quadro negro aqui, tá? Eu então marquei já aqui, né, quais são as dotações iniciais dos dois consumidores, as utilidades, para a gente não se perder, né? Talvez seja bom também a gente colocar aqui como W1A igual a 8 e W1B igual a 10, né? A dotação total da economia do bem 1, né? W1A é W1A mais W1B é igual a 10, tá? E a mesma coisa vai acontecer com a dotação total da economia do bem 2, né? W2 vai ser igual a W2A mais W2B, que vai ser igual a 2 mais 8, que também é igual a 10. Então, para achar, tá, o preço de equilíbrio, tá, no modelo de monopólio comum, tá, vamos assumir que o consumidor A, né, seja o primeiro jogador. Tá, o consumidor A vai fazer o papel de monopolista, né, ele que vai anunciar o preço, tá, a razão de troca que o consumidor B vai ter que acatar, né, e decidir quanto ele quer consumir de cada bem. Tá? Então, se o consumidor A é o monopolista, monoposta, né, ficou estranho aqui, monopolista. Tá? Então, se o consumidor A é um monopolista, a primeira coisa que o consumidor A tem que fazer é descobrir qual que é, né, a curva de preço-consumo do consumidor B, de fato, descobrir quais são as demandas do consumidor B. Né? Então, as funções de demanda do consumidor B. Tá? Então percebam que a função de utilidade do consumidor B, que é x1b vezes x2b, né, é uma função do tipo, né, x1b elevado a A vezes x2b elevado a B, né, um outro coeficiente B, tá, multiplicado por um coeficiente qualquer aqui, é uma função de utilidade que a gente chama de uma função de utilidade do tipo Cobb-Douglas, né? Mas nesse caso particular, né, nessa função de utilidade, eu tenho A igual a B igual a 1. Né? E a gente sabe que a função de demanda de uma função de utilidade do tipo Cobb-Douglas, né, ela é uma função, a demanda do bem 1 vai ser vai ser dada por 1 sobre A sobre A mais B, tá? Portanto, vai ser A sobre A mais B vezes o valor da renda do nosso consumidor, que no nosso caso vai ser endógena, né, vai depender do preço e das dotações iniciais, né, dividido pelo preço do bem 1, né, que a gente está convencionando igual a P, enquanto o preço do bem 2 é igual a 1, porque o bem 2 é a nossa unidade de conta na nossa economia. Né? Então a demanda do bem 1 aqui no nosso caso vai ser simplesmente A, que é igual a 1, sobre A mais B, que é igual a 2, né? Sobre vezes M. M é o valor da dotação inicial do consumidor B. Né? O consumidor B tem 2 unidades do bem
tem 2 unidades do bem 1, então o valor de 2 unidades do bem 1 é 2 vezes P, e tem 8 unidades do bem 2, como eu estou contando o valor em unidades do bem 2, tá? 8 unidades do bem 2 valem exatamente 8 unidades do bem 2. Isso aqui eu divido por P. Essa aqui é a função de demanda x1b de P, tá? Deixa eu deixar isso aqui mais bonitinho, só explicando, né, porque a gente chegou a essa função de demanda, mas eu acho que isso aqui a gente já pode apagar aqui, né? A gente só lembrei para vocês que como as preferências são Cobb e Douglas, eu sei que x1b de P, a função de demanda do consumidor 1 pelo bem, do consumidor B pelo bem 1, né, é igual a meio, né, que é 1 sobre A mais B, meio, do valor da dotação inicial dele, né, 2P mais 8, sobre P. Tá? Então é 2P mais 8 sobre 2P, isso aqui dá para simplificar, né, fica 1 mais 4 sobre P. Tá? A função de demanda do bem 2, tá? A gente deriva da mesma maneira, né? x2b de P vai ser o expoente do bem 2 na função de utilidade, que é 1, né? Tá certo? Dividido pela soma dos expoentes, que é 1 mais 1, que é 2, então vai ser meio. Do valor da dotação inicial do consumidor B, né, que a gente já viu que é 2P mais 8. Então, esse aqui vai ser P mais 4. Tá? Aqui estão as duas funções de demanda. Né? A demanda pelo bem 1, né, ela é decrescente em relação ao preço, como a gente deveria esperar, e a pelo bem 2 é crescente em relação ao preço do bem 1. Né? O preço do bem 2, a gente pode pensar que é o inverso do preço do bem 1. Né? Enfim, quando o preço do bem 1 sobe, né, o bem 2 fica menos valioso, quando o preço do bem 1 diminui, o bem 2 fica mais valioso. Né? A rigor, né, nós estamos considerando o preço do bem 2 igual a 1, né? Ele é a unidade de conta. Tá? Bom, então o consumidor ele olha para essas duas funções de demanda e se pergunta agora que preço eu devo praticar. Né? Bom, a gente já viu que o preço que ele deve praticar, né, é o preço que resolve esse sistema de equações, né? x1a. Isso aqui é uma quantidade que vai ser quanto ele vai consumir, não é uma quantidade demandada, porque o consumidor é fazedor de preço, não é tomador de preço, não faz sentido falar em quantidade demandada para quem faz preço, para quem anuncia preço, né? Mas eu sei que o consumidor A vai poder consumir do bem 1, tá? É aquela quantidade que somada ao que o consumidor B demandar consumir do bem 1, tá? x1b de P, seja igual a o W1, né? Tá certo? Bom, mas que só vamos traduzir isso daqui, né, em uma forma funcional mais específica. X1A eu não sei quem que é. Vou continuar aqui, né? Tá ok? Agora, x1b de P, eu sei quem é. x1b de P tá aqui, é 1 mais 4 sobre P. Tá? Isso aqui tem que ser igual a o W1, ao total existente na economia do bem 1, está aqui em cima, isso aqui é igual a 10, né? Tá ok? Tá. E a mesma coisa vai valer para o bem 2, né? x2a mais x2b de P, mais a quantidade demandada pelo consumidor de P, tem que ser igual a W2, né? Isso vai implicar que x2a, eu não sei quem é, tá? Mais x2b, eu sei que é função de P, é P mais 4, mais P mais 4, é igual a W2, né? W2 é igual a 10, a gente fez a conta aqui em cima, né? Ok? Então, da primeira equação, eu posso também já simplificar, eu fico com x1a, deixar o x1a do lado esquerdo e o restante do lado direito, vai ser igual a 10 menos 1, 9, menos 4 sobre P. E eu vou ter aqui que o x2a
deixar o x2a do lado esquerdo, né? Vai ser igual a 10 menos 4, 6, menos p. Então essas são as duas primeiras condições, né? x1a igual a 9 menos 4p, x2a igual a 6 menos p. São as condições que impõem que o consumo final vai ser um consumo factível sem desperdício, tá? E a última condição é que a taxa marginal de substituição do consumidor A, tá? Mas qual que é a taxa marginal de substituição do consumidor A? Então vocês podem ver que o consumidor A também tem uma função de utilidade Cobb-Douglas, né? Se a função de utilidade é Cobb-Douglas, a gente sabe que a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos, né? Enfim, menos o expoente do bem 1 sobre o expoente do bem 2, que no caso aqui é 1 sobre 1, que dá 1, né? Vezes a quantidade consumida do bem 2, x2a, sobre a quantidade consumida do bem 1, x1a. Isso porque a gente já estudou a função Cobb-Douglas e já sabe que essa é a taxa marginal de substituição. A última condição pede que o módulo dessa taxa marginal de substituição seja igual a um negativo da razão entre a derivada da demanda pelo bem 2 por parte do consumidor B em relação ao preço e a demanda pelo bem 1 por parte do consumidor B também derivada em relação ao preço. Então, qual que é a derivada da demanda pelo bem 2 em relação ao preço? A demanda pelo bem 2 é uma função P mais 4, que significa que a derivada da demanda pelo bem 2 por parte do consumidor B, né, em relação ao preço é igual a 1. Né? A derivada de P mais 4 em relação ao preço é igual a 1. Né? E fazendo a mesma coisa, olhando agora a demanda pelo bem 1, que é 1 mais 4 sobre P, a gente chega à conclusão que a derivada da demanda pelo bem 1 por parte do consumidor 2, né, em relação ao preço é igual a derivada de 1 é 0, né, a derivada de 4 sobre P é menos 4 sobre P ao quadrado. Então vamos substituir então agora nessa fórmula, tá, as duas informações. Né? Primeiro a gente sabe que a taxa marginal de substituição do consumidor A é igual a menos x2a sobre x1a, o módulo dela, portanto, vai ser x2a sobre x1a, né? Uma vez que os consumos são sempre não negativos. Né? Isso aqui vai ter que ser igual ao negativo da derivada da função de demanda pelo bem 2, né, por parte do consumidor B, que é 1, tá certo? Dividido pela derivada da função de demanda pelo bem 1 por parte do consumidor 2, que é menos 4 sobre P. Então, o negativo de 1 sobre menos 4 sobre P ao quadrado é simplesmente P ao quadrado sobre 4. Né? E, por fim, vamos substituir o x2a e o x1a por essas expressões aqui, né? x2a igual a 6 menos p, e o x1a igual a 9 menos 4 sobre p, 9 menos 4 sobre p. Isso aqui tem que ser igual a p ao quadrado sobre 4, né? Agora a gente pode multiplicar em cruz essa igualdade, eu vou ficar com 20. Agora então o que a gente fez, né? A gente resumiu, né, as três equações a uma única equação com uma única incógnita, o P. A gente acha o P e depois acha x1a, x2a, simplesmente por substituição. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu posso multiplicar em cruz, né, essa equação aqui, que agora só tem uma incógnita, o preço, e eu vou ter 24 menos P, 24 menos 4P, correto? Simplesmente a multiplicação de 6 menos P por 4, né? Vai ser igual a 9 menos 4 sobre P, vezes, tudo isso vezes P ao quadrado, fica 9P ao quadrado. Menos 4 vezes P ao quadrado sobre P, menos 4P também, né? Então, o que vai acontecer, esse 4P cancela com esse 4P,
eu posso simplificar também, né? 24 e 9 são múltiplos de 3, né? Eu vou ter 3p, 9 dividido por 3 é 3, né? 3p ao quadrado, igual a 24 dividido por 3, que é 8, né? P igual a raiz quadrada de 8 sobre 3, que é igual a 2, raiz de 2 sobre 3. Então esse é o preço que o consumidor A deve anunciar para o consumidor B se ele quiser maximizar a sua utilidade, né? Ele vai falar o seguinte: olha, consumidor B, eu estou disposto a pagar 2 vezes 2 sobre raiz de 3 unidades do bem 2 por unidade do bem 1, né, que você me ofereça, ou estou disposto, né, a comprar qualquer unidade do bem 1 ao preço 2 vezes raiz de 2 sobre 3, né, unidades do bem 2 por unidade do bem 1. Você escolhe. O consumidor B, o que ele vai escolher? Ele vai escolher então esse aqui vai ser o preço, vamos chamar isso aqui preço de estrelas para indicar que é um preço de equilíbrio, embora a gente já saiba que ele não gera uma alocação eficiente, né? Qual que vai ser a quantidade x1b a esse preço de equilíbrio, esse preço que vai ser anunciado pelo consumidor A. O consumidor B vai querer demandar, está aqui a demanda pelo bem 1 do consumidor B, menos 4 sobre, não, perdão, vai ser 1 mais 4 sobre P, né? Então vai ser 1 mais 4 sobre 2 raiz de 2 terços, que vai ser igual a 1 mais 2 vezes raiz de 3 meios, né? A quantidade do bem 2 que o consumidor B vai querer consumir vai ser, pegamos a demanda pelo bem 2 por parte do consumidor B, que é P mais 4, então simplesmente vai ser igual a 4 mais 2 raiz de 3 sobre 2, né? E o que vai ser o x1A e o x2A vão ser o resíduo disso aqui, né? O x1A vai ser 10 menos x1B, 10 menos 1 mais 2 raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a 9 mais 2 raiz de 3 sobre 2, né? E o x, esse é o x1A, vou colocar aqui do lado também o x2, a quantidade do bem 2 que vai caber ao consumidor A, vai ser igual, né, a dotação total inicial do bem 2, 10 menos x2b, né, 10 menos 4 vezes mais 2 menos, né, 2. Eu fiz certo a conta aqui em cima? Eu estou achando que eu fiz errado, né? Eu fiz errado, né? Como é 10 menos x1b, eu tenho que falar é menos isso aqui, tá certo? Então, aqui o sinal é de menos, né? Está trocado esse sinal aqui. Acabei de perceber que eu tinha feito essa confusão, tá? E aqui é 10 menos x2b, x2b está lá em cima, né? É P mais 4, tá? Então 10 menos 4 mais P é igual a 6 menos 2 raiz de 3 sobre 2. Agora sim, né? Então aqui é a alocação final da nossa economia, né? Notem que se eu somar x2b com x2a, efetivamente eu vou ter 4 mais 6, 10, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, menos 2 raiz de 3 sobre 2, eles se cancelam, fica 10, que tinha que ser, estão consumindo toda a economia. E se eu somar x1b com x1a, eu vou ter 1 mais 9, 10, e novamente 2 raiz de 3 sobre 2 positivo no x1b vai cancelar com menos 2 raiz de 3 sobre 2, né, valor negativo no consumidor A, tá? Então aqui a gente achou, tá, o preço que o consumidor A vai anunciar e a alocação
de equilíbrio, né, num modelo não mais de concorrência perfeita, mas um modelo, né, de monopólio, né, com monopolista não discriminador. E os nossos slides mostram aqui, né, a resposta à pergunta sobre qual é o preço de monopólio. A gente viu 2 raiz de 2 sobre 3, raiz de 2 terços, né? Pois bem, agora vamos apresentar um outro modelo de monopólio que vocês também viram, né, no contexto de equilíbrio parcial, né, que é o modelo de discriminação perfeita de preços, tá? E no modelo de discriminação perfeita de preços, no contexto de equilíbrio parcial, bom, vocês devem ter ouvido uma história de um jeito, mas a gente poderia pensar que o monopolista discriminador perfeito de preços, ele faz uma oferta tipo pegar ou largar para cada consumidor, né? Ele fala o seguinte, ó, eu vou vender para você um pacote com tantas unidades do meu produto a esse preço. Se você aceitar, a gente faz a negociação. Se você não aceitar, a gente não faz a negociação e você não compra nada do meu produto. O que seria possível mostrar é que isso exatamente representa aquele modelo concebido como modelo de discriminação perfeita de preços, e é um modelo no qual o monopolista discriminador perfeito de preços ele consegue extrair todo o excedente do consumidor, né? Se apropriar de todo o excedente. O consumidor fica com excedente zero e todo o excedente gerado é um excedente absorvido pelo monopolista. É claro que nesse caso aqui, se o monopolista sabe que ele vai ficar com todo o excedente, o objetivo dele é maximizar esse excedente todo que ele quer ficar. E vocês viram, né, no modelo de concorrência parcial que um monopolista discriminador perfeito de preços, ele tem um resultado eficiente. Vamos ver agora no nosso contexto de equilíbrio geral, de novo, né, de uma coisa que fica um pouco bizarra, que é o modelo com troca, mas eu vou manter a mesma estrutura, tá? O consumidor A, os dois consumidores eles partem de uma alocação inicial, tá, de uma dotação inicial. Eu tinha essa condição inicial, né, que é a dotação inicial W1A, W2A, que é a dotação inicial possuída pelo consumidor A, e o consumidor B tem uma dotação inicial W1B, W2B, tá? Então, isso aqui é um status inicial do jogo, né? E o consumidor A fala o seguinte, ó, eu proponho que a gente faça uma troca aqui, tá? E ele pode propor qualquer troca que ele queira, né? E ele fala, se você, ele propõe então, né? Nós vamos sair dessa alocação inicial e vamos para uma outra alocação factível dessa economia sem desperdício. O consumidor A, de fato, o que ele vai fazer é o seguinte, ó, essa aqui é a caixa de Adolf. A gente pode pensar assim, né? Olha, aqui está a nossa condição inicial do nosso modelo, tá? Se a gente não fizer nenhuma negociação, a gente vai ficar nesse ponto aqui, que representa as nossas dotações iniciais, tá? O consumidor A, ele simplesmente vai falar para o consumidor B o seguinte, olha, eu proponho que a gente venha para um outro ponto, tá? Um outro ponto qualquer, a gente já vai ver que propriedade tem que ter esse outro ponto, tá? Então, o consumidor A inicialmente propõe simplesmente, ó, eu quero ir para outro ponto nessa caixa de Adolf, você topa, né? E o consumidor B ele pode responder, né, a essa proposta do consumidor A, tá, de duas formas. Eu topo ou não topo, aceito ou não aceito sua proposta, consumidor A. Tá? Se o consumidor A aceitar a proposta, tá, eles fazem efetivamente, né, a transição, né, entre a dotação inicial deles e essa nova dotação inicial. Eles fazem as trocas necessárias para eles virem para esse novo consumo aqui. Tá? Mas se ele não aceita, tá, o jogo se encerra e os dois consumidores vão ter que se contentar em consumir sobre a sua dotação inicial. Isso quer dizer o seguinte, né, o poder de barganha do consumidor B é que ele não vai aceitar nada que deixe ele pior do que ele está na alocação inicial. Tá? Mas qualquer coisa que deixe ele um pouquinho melhor do que ele está na dotação inicial, ele está propenso a aceitar. Tá? E qualquer coisa que deixe ele indiferente entre a alocação inicial e essa mudança, né, ele aceita ou não, ele é indiferente entre aceitar ou não. Tá? Para o nosso modelo ter solução, nós vamos assumir que ele aceita. Tá? E então, tá, o jogo tem esse andamento, né? O consumidor A propõe uma alocação factível, o consumidor aceita ou rejeita essa alocação. Se B rejeita a alocação, tá? A alocação final de consumo será igual à distribuição das dotações iniciais. Se ele aceita, né, a alocação
final vai ser, tá, exatamente a alocação proposta pelo consumidor A. Tá? Então aqui o consumidor A dá uma proposta do tipo pegar ou largar para o consumidor B. Né? Olha, ou a gente vem para cá, ou a gente faz essa troca para o nosso consumo conjunto passar a ser um determinado consumo conjunto, né? Ou, tá? Não tem brincadeira, tá? Ou então a gente tem que se contentar, né, em ficar com as nossas dotações iniciais. Bem, e se o consumidor anunciar uma proposta de que eles consumam, né, as quantidades X1A, X2A, X1B, X2B, o consumidor B vai aceitar essa proposta caso a utilidade que ele deriva, né, consumindo as quantidades X1B, X2B, que o consumidor A propôs, né, ele obtenha uma utilidade ao menos tão boa quanto a utilidade que ele obtém quando ele diz não para a proposta e fica consumindo a dotação inicial. Então essa é a condição de aceitação do consumidor B. Né? A rigor, né, se eu tiver um sinal de igualdade entre essas duas utilidades, o consumidor B está indiferente entre aceitar ou recusar a proposta do consumidor A, mas nós vamos supor por hora que o consumidor B aceite, simplesmente para a gente achar a solução do nosso problema. Tá? Então, essa é a melhor resposta do consumidor B, essa vai ser a função de reação do consumidor B. Né? Ele testa se com a proposta do consumidor A ele fica melhor do que ele ficaria simplesmente consumindo a sua dotação inicial, e se ele fica melhor ele vai aceitar. Então o problema do consumidor A agora passa a ser, né, determinar qual que vai ser a alocação que ele vai propor para o consumidor B, né, especificamente X1A, X2A, X1B, X2B, de modo a maximizar sua utilidade. O consumidor A quer maximizar a utilidade dele, né, ele não está diretamente preocupado com a utilidade do consumidor B, mas ele sabe também que ele tem que atender algumas restrições. Primeiro, ele não pode fazer uma proposta que o consumidor B fique pior aceitando essa proposta do que ele ficaria caso ele negasse essa proposta. Né? A condição de aceitação aqui é a função de reação do consumidor B. Segundo, né, a proposta tem que ser compatível com as dotações lineares. Né? X1A mais X1B igual a W1 e X2A mais X2B igual ao que existe na economia desses dois bens. Tá? Bom, eu vou resolver esse problema só graficamente, porque não vai ter muita vantagem a gente resolver ele matematicamente. Tá? Então, vamos montar aqui uma caixa de Adolf. Imagine, né, que essa dotação aqui, marcada com um pontinho W, aqui seja a dotação inicial dessa economia. Tá? Então, se o consumidor B quiser, ele recusa a proposta do consumidor A e fica exatamente nesse ponto. E qualquer proposta do consumidor A que satisfaça a condição de factibilidade, né, X1A mais X1B igual a W1 e X2A mais X2B igual a W2, vai ser um ponto sobre a caixa de Adolf, porque essa é a forma como a gente construiu a caixa de Adolf. Né? Então, as restrições de igualdade entre a soma dos consumos de cada um dos bens, né, e a dotação total desse bem na economia é a restrição de que o consumidor A tem que escolher um ponto sobre a caixa de Adolf. E a outra restrição que a gente viu, o consumidor A tem que escolher um ponto que, do ponto de vista do consumidor B, seja ao menos tão bom quanto a dotação inicial. Né? E quais são as alocações que, do ponto de vista do consumidor B, são ao menos tão boas quanto a dotação inicial? São as alocações que passam pela curva de indiferença, as alocações sobre a curva de indiferença do consumidor B passando por W, pela dotação inicial, né? E todas aquelas alocações que, do ponto de vista de B, estão acima dessa curva de indiferença, né? São superiores a essa alocação inicial. Então são todas essas alocações aqui, o consumidor B acha elas são melhores, ou pelo menos não piores que a dotação inicial W. O consumidor A, então, ele não pode propor uma alocação como essa aqui, que o consumidor B vai falar o seguinte: olha, aqui eu estou em uma alocação que é pior do que W, eu não vou aceitar isso. Né? Mas ele pode, por exemplo, propor uma alocação como essa aqui, tá? Ou nós vamos assumir também uma alocação como essa aqui. Qualquer alocação nessa região em vermelho, o consumidor B aceita. Né? Lembrando que, se tiver exatamente sobre a curva de indiferença, o consumidor B, a rigor, está indiferente entre aceitar ou não. Né? Mas por hora vamos assumir que ele aceite. Então o que o consumidor A vai falar é o seguinte: olha, a restrição do meu problema é que eu só posso ficar dentro dessa área aqui em vermelho claro,
né? Ou nessa curva em vermelho mais escuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui um mapa de curvas de indiferenças minhas, né? Por exemplo, aqui está uma curva de indiferença, aqui está uma outra curva de indiferença, e eu vou ver qual que é a curva de indiferença mais elevada que ainda tem ponto em comum com esse conjunto aqui que configura a minha restrição de escolha, meu limite de escolha, o conjunto ao qual eu estou restrito para fazer minha escolha. E essa curva de diferença mais elevada, vamos assumir, é essa curva em azul, tá? E eu vou então propor essa alocação aqui. O consumidor B aceita essa alocação? Aceita, porque ela é tão boa quanto a dotação inicial, tá? E o consumidor A certamente ficou numa situação melhor do que na dotação inicial, né? O que há de interessante nessa solução aqui, né? Nessa solução aqui, o consumidor, as curvas de indiferença do consumidor A, que é essa curva em azul, e do consumidor B, que é essa curva em vermelho, elas se tangenciam, tá? Então eu não tenho nenhuma alocação alternativa que domine paretianamente essa alocação E, essa alocação de equilíbrio aqui. Então a alocação de equilíbrio no modelo de monopólio com discriminação perfeita, aqui também na nossa caixa de Adolph, é uma alocação eficiente. Segunda coisa, o consumidor B, ele não teve nenhum ganho nessa alocação, ele ficou tão bem quanto ele estaria na alocação inicial. Isso quer dizer que o nosso consumidor A, que é o discriminador perfeito de preços, ele se apropriou de todo o ganho dessa troca que ele fez com o consumidor B, ele se apropriou de todo o excedente gerado pelo fato de que eles puderam, né, fazer algum tipo de troca, né? Enfim, a rigor, deixa eu só apagar aqui tudo que eu desenhei. O que aconteceu? O consumidor B, ele abriu mão dessa quantidade de consumo do bem 2, que ele transferiu para o consumidor A, e recebeu em troca, perdão, né? Eu falei, não, está correto, né? Então o consumo do consumidor B, do bem 2 foi reduzido do montante dado por esse segmento de reta que eu acabei de desenhar, né? E em troca ele teve esse segmento de reta, ele ganhou do bem 1 em troca, né? Do consumidor A, tá? Mas ao fazer essa troca, o consumidor B foi de um ponto sobre a sua curva de indiferença para outro ponto sobre a mesma curva de indiferença. Ficou tão bem quanto estava antes. E ao realizar essa troca, né, que o consumidor fez em troca, ele abriu mão dessa quantidade do bem 1, né, que ele deu para o consumidor B, e em troca recebeu essa quantidade do bem 2. Né? O consumidor A, ele foi para uma curva de indiferença superior. Né? Essa curva de indiferença em azul, ela passa acima da dotação inicial. Né? Então a curva de indiferença inicial do consumidor A estaria aqui. Tá? Então, houve ganho nessa economia? Houve, né? Eu saí de uma alocação ineficiente e fui para uma alocação eficiente. Mas todo o ganho foi apropriado pelo consumidor A, que é o que acontece, né, quando a gente tem um modelo de discriminação perfeita. Tá? Então, nesses dois exemplos, quando eu tenho uma discriminação, um monopólio não discriminador de preços, a gente tem um resultado que eu tenho um equilíbrio, é possível que exista equilíbrio na caixa de Adolph, mas esse equilíbrio não é mais necessariamente uma alocação eficiente. Né? Então nem toda a regra do jogo, nem toda a regra de alocação, né, de uma economia é uma regra que gera uma alocação eficiente. A gente viu que o modelo de concorrência perfeita gera uma alocação eficiente. Né? Existe uma outra regra de mercado que gere alocação eficiente? Sim, o modelo de discriminação perfeita. Né? Se o mercado se a alocação de mercado seguir uma regra de um modelo de discriminação perfeita, eu também teria uma alocação eficiente. É muito difícil a gente fazer valer uma discriminação perfeita, né? Em particular, entre outras coisas, porque o requerimento de informação é muito grande, né? Para o consumidor A conseguir discriminar perfeitamente os preços, ele tem que conhecer exatamente as preferências do consumidor B, né? O que é uma coisa difícil da gente imaginar que ocorra na prática, tá? Mas aqui é só uma referência teórica que eu estou apresentando para vocês. Bem, vamos terminar fazendo um exemplo numérico também, tá? Para o modelo de discriminação perfeita. De fato, a gente vai fazer o mesmo exemplo, né? Eu tenho as mesmas condições iniciais, né? O consumidor A tem 8 unidades do bem 1, né? E 2 unidades do bem 2 inicialmente. O consumidor B tem 2 unidades do bem 2 e 8 do bem 1 e 8 unidades do bem 2, tá? As funções de utilidade são as mesmas do nosso exemplo anterior, né? Simplesmente o produto dos dois bens, tá? E vamos determinar, né, que tipo de troca o consumidor A consegue fazer que o consumidor B vai topar.
Eu coloquei aqui no quadro os parâmetros do nosso problema, né? O consumidor A é o discriminador perfeito e ele vai ter que escolher, propor para o consumidor B, né, uma proposta de troca, tá, que atenda às seguintes condições. Né? A primeira condição é a condição para que o consumidor B aceite essa proposta, né, que é que a utilidade do consumidor B com a alocação proposta que ele vai fazer, tá? Vamos chamar que nessa alocação proposta o consumidor B vai ficar com uma quantidade consumida do bem 1 x1b e do bem 2 x2b, a utilidade do consumidor B nessa nova alocação tem que ser maior do que a utilidade em sua dotação inicial. Né? Tá? Como a função de utilidade é o produto do consumo dos dois bens, eu vou ter x1b vezes x2b maior ou igual a w1b vezes w2b. Né? Mais do que isso, a gente sabe que W1B é igual a 2 e W2B é igual a 8, tá? Aqui em cima, né? São dados do nosso exercício, tá? Então eu vou ter x1b vezes x2b maior ou igual a 2 vezes 8, maior ou igual a 16. Essa é a primeira condição, é a condição para que o consumidor B aceite a proposta. Né? A segunda condição, na verdade é um par de condições, é a chamada condição, as condições de factibilidade. Né? As condições de factibilidade impõem que a soma do consumo do bem 1, né, por parte do consumidor A e do consumidor B, tem que ser igual a W1, ou, se vocês quiserem, né, x1A igual a W1 menos x1B. Tá? W1 é a soma das dotações do bem 1, é igual a 10, né, exatamente igual ao nosso exercício anterior. Né, eu tenho 8 unidades do bem 1 nas mãos do consumidor A e 2 unidades do bem 1 nas mãos do consumidor B. W1 é igual a 10, tá? E a mesma coisa vai acontecer com W2, já adiantando, né? Eu tenho 2 unidades do bem 2 nas mãos do consumidor A e 8 unidades do bem 2 nas mãos do consumidor B. Né? Então, W1 mais W2, que é igual a W1 mais W2A mais W2B, que é igual ao nosso W2, também é igual a 10. Né? Então, as condições de factibilidade são que a soma dos dois x1, aqui x1a mais x1b seja igual a w1, ou x1a igual a w1 menos x1b, x1a igual a 10 menos x1b. A mesma coisa vai acontecer com bem 2, né? x2a tem que ser igual a w2 menos x2b, como w2 é igual a 10, x2a vai ser igual a 10 menos x2b. E eu tenho mais uma condição, veja que eu tenho 4 incógnitas, né? E por enquanto 3 equações. Né? A primeira equação, a utilidade do consumidor B tem que ser não inferior a 16. Né? Eu vou dizer que equação porque a gente sabe que o consumidor A vai querer tirar todo o ganho de utilidade do consumidor B, então ele vai impor, ele vai escolher uma alocação em que x1b vezes x2b seja exatamente igual a 16, né? E não maior ou igual a 16. Tá? A segunda, então essa primeira equação. As duas próximas equações, né, são as equações de factibilidade. Então até aqui eu tenho 3 equações, mas eu tenho 4 incógnitas. Né? Eu tenho x1a, x2a, x1b, x2b. Falta uma equação. E a equação que falta é a equação que descreve a condição de tangência. Né? Na alocação que o consumidor A escolhe, a gente acabou de ver, tá? Eu tenho a tangência entre as duas curvas de indiferença. Né? Então, a condição de tangência é a condição de igualdade entre as taxas marginais de substituição dos dois consumidores. Né? Então, a última equação é a condição de tangência, a taxa marginal de substituição do consumidor A é igual à taxa marginal de substituição do consumidor B. A gente viu, né, as funções de utilidade do consumidor A e B são as mesmas que do exemplo anterior. A gente viu que a taxa marginal de substituição do consumidor A é x2A sobre x1A, a taxa marginal de substituição do consumidor B é x2B sobre x1B. Então agora a gente pode montar, né, só repetir aqui as equações em um sistema que fique mais fácil da gente, apenas para a gente visualizar com mais facilidade. Né? Então a primeira condição é que x1a, ou perdão, x1b vezes x2b seja maior ou igual, mas eu já vou assumir aqui igual, o meu consumidor A que é no limite de explorar a utilidade do consumidor B, né? Seja igual a W1B vezes W2B, que é 16, tá? Isso daqui é a condição de aceitação, né, do consumidor B, né? Condição de aceitação. Daí eu tenho as condições de factibilidade, x1a
é igual a 10 menos x1b e x2a também é igual a 10 menos agora x2b. Então, essas aqui são as condições de factibilidade. E, por fim, a condição de tangência, né? x1a sobre o x2a sobre x1a. Bom, também poderia colocar o contrário, né? Mas enfim, x2a sobre x1a igual a x2b sobre x1b, né? Para a gente deixar, eu coloquei x2a sobre x1a para a gente ficar com a taxa marginal de substituição, né? Igual a utilidade marginal do bem 1 sobre a utilidade marginal do bem 2. Então aqui é a condição de tangência das curvas de indiferença. Ser isso aqui, curvas de indiferenças, ok? Muito bem, então agora a gente pode começar, né, a substituir, né, resolver esse sistema de equações. E aqui, possivelmente, o caminho mais rápido é primeiro substituir as condições de factibilidade na condição de tangência das curvas de indiferença. Então, no lugar onde tem x2a, eu vou colocar, tá, aqui x2a igual a 10 menos x1b. Então, no lugar aqui de x2a, perdão, é igual a 10 menos x2b, né, tá certo? Então, no lugar de x2a, eu vou colocar 10 menos x2b. x2a sobre x1a igual a x2b sobre x1b. No lugar de x1a, eu vou colocar 10 menos x1b. Isso aqui tem que ser igual a x2b sobre x1b. Bom, vou multiplicar em cruz essa igualdade, eu vou ficar com 10 x1b menos x1b x2b vai ser igual, então multipliquei esse x1b por esse 10 menos x2b, agora eu vou multiplicar o x2b por 10 menos x1b. Então vai ficar 10 x2b menos x1b x2b. Eu tenho x1b x2b dos dois lados, eles se cancelam. Eu vou ficar com 10x1b igual a 10x2b, o 10 cancela com 10, e eu vou ficar simplesmente com x1b igual a x2b. Substituo isso na condição de aceitação, né? Na condição de aceitação. Para ficar com, por exemplo, no lugar de x2b eu coloco x1b, então eu vou ficar com x1b ao quadrado igual a 16. x1b vai ser igual a 4, que vai ser igual a x2b. Bom, como x1a é igual a 10 menos 4, x1a vai ser igual a 6. E x2a vai ser igual a 6 também. Então achamos aqui, né, o que o consumidor A vai propor para o consumidor B. Ele vai propor para o consumidor B o seguinte: olha, você tem do bem 1, você tem 2 unidades, né? O consumidor B tinha 2 unidades do bem 1, tá aqui, né? Tá ok? O consumidor A fala: eu proponho que eu vou dar na minha proposta eu dou para você mais 2 unidades do bem 1. Mas em contrapartida você vai me dar em troca 4 unidades do bem 2, de tal maneira que ao final dos contos você vai ficar com x1b igual a 4, x2b igual a 4, que é o nosso resultado, né? O consumidor B aceita? Bom, no limite ele aceita, porque ele está indiferente entre ficar com a dotação inicial dele ou ficar com esse resultado, né? Então o consumidor A vai ganhar
vai ganhar 4 unidades do bem 2 em troca de 2 unidades do bem 1, ele vai ficar com 6 unidades de cada bem. O consumidor B ele tinha uma utilidade inicial de 16, a utilidade final dele continuou sendo 16. A utilidade inicial do consumidor B era 2, a utilidade inicial, digo, a utilidade dele, a dotação inicial, né, seria 2 vezes 8, 16. Quando ele ficou na alocação final, ele ficou com 4 unidades de cada bem, a utilidade final dele vai ser 4 vezes 4, 16. O consumidor A, ele tinha uma utilidade inicial também de 16, porque ele tinha 8 unidades do bem 1 e 2 unidades do bem 2, 8 vezes 2 dá 16, tá? Mas na alocação final ele ficou com 6 unidades de cada bem, né? Ele vai ficar com, portanto, uma utilidade final de 6 vezes 6, 36, né? Então o consumidor A logrou aumentar ao máximo que ele podia a sua utilidade, o consumidor B não teve ganho algum com essa troca. Bom, alguém pode argumentar que o consumidor B não vai aceitar uma troca que lhe deixe indiferente à posição em que ele estaria na dotação inicial. Bom, nesse caso aqui, a gente simplesmente pode fazer apenas uma aproximação. Matematicamente, o nosso problema não teria solução, né? Mas eu simplesmente falo o seguinte, o consumidor A oferece, então, ao invés de sugerir que o consumidor B abra mão, ele receba 2 unidades do bem 1, né? Abrindo mão de 4 unidades do bem 2, ele pode falar o seguinte, você vai receber 2 unidades do bem 1, abrindo mão de 3,99 unidades do bem 2. Né? O fato é que o consumidor A ele pode chegar muito próximo da solução que maximiza seu ganho de utilidade, né? Dessa solução que para ele é a maior possível, mas que também, que para ele é a melhor possível nesse jogo, mas que também é uma solução eficiente. Ok, gente, então com isso eu encerro esse vídeo, né? E a mensagem que eu queria passar para vocês basicamente é a ideia de que eu posso ter mais de uma estrutura de mercado, né? Não necessariamente os mercados vão funcionar em concorrência perfeita. Eu mostrei 2 estruturas que são bastante fictícias, é verdade, mas que mostram que eu posso ter estruturas de mercado que geram eventualmente o equilíbrio, como é o caso do monopolista não discriminador, o monopolista comum, mas esse equilíbrio pode ser ineficiente, né? Então, se eu tiver mercados que não estejam em concorrência perfeita, eu não tenho nenhuma razão para acreditar que esses equilíbrios vão ser eficientes, tá? Mas também eu não tenho razão necessariamente para acreditar que eles vão ser ineficientes, porque eu posso ter estruturas de mercado que não sejam concorrência perfeita, que geram equilíbrios eficientes. É o caso do monopolista discriminador perfeito de preços, né? O que é interessante do caso do discriminador perfeito de preços é que, embora haja eficiência, todas as melhorias paretianas são exploradas até o limite, né? Todo ganho, né, gerado pela troca, ele é apropriado por um único agente, né? No caso, o nosso discriminador perfeito. Bom, no próximo vídeo a gente vai começar a falar de equilíbrio geral já com um modelo com produção, tá? Mas por hora eu acho que a gente pode parar nesse vídeo por aqui. Então a gente encerra e até o próximo vídeo onde a gente vai tratar do modelo de equilíbrio geral com produção.